Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olá, estamos de volta com mais um canal do Eu Esqueci, que dessa vez estamos voltando com o nosso segundo episódio em que eu não falo sobre matemática. A minha primeira maneira de começar o canal foi tentando imitar um outro canal que eu acompanhei bastante durante o tempo em que fiquei em casa durante a pandemia. Era um casal e eu gostava muito da maneira que ele falava. Ele começava com: Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? E de alguma maneira eu me sentia muito bem quando eu assistia os vídeos. Uma pena que agora eles não fazem mais. Mas eu quero que vocês tenham a mesma sensação quando vocês estiverem aqui. Então, essa foi a minha intenção quando eu fiz esse começo desse jeito. Bom, e se estamos aqui é porque pode ser que estamos começando uma tradição de domingo, que eu imagino que será o dia em que a gente vai colocar esses vídeos diferentes no ar. Sim, eu tenho a intenção de fazer mais vídeos, porque teve muito sucesso, e eu acredito que esse sucesso todo que teve é graças à minha mãe, porque a minha mãe ela colocou em todos os grupos da família, ela comentou com todas as pessoas do bairro, e eu arrisco dizer que ela também deve ter pagado um anúncio em algum jornal local, porque diversas pessoas que fazia muito tempo que eu não via, que não tinha contato, vieram falar comigo, apareceram nos comentários, eu fiquei muito feliz. Então, mãe, muito obrigado. E se você não é minha mãe, faça como ela, ajude a divulgar o canal, porque vai me incentivar bastante e eu continuarei trazendo conteúdos relevantes para você. Então, beijo, mãe, e um abraço a todos vocês que estão de volta. Bom, vou adorar saber se é a primeira vez que você está vindo ou se você está de volta e como você chegou até mim. Então, deixa aí nos comentários já, porque eu quero que seja uma conversa. Então é isso, eu te convido mais uma vez a ficar até o final dessa conversa, porque eu tenho certeza que se você gostou da outra vez, dessa pode ser que você goste ainda mais, porque é um assunto que a gente adora. Hoje eu vou falar de diversão. Quem não gosta de se divertir? Duvido que tem uma pessoa que fala: Ah, Renan, eu não gosto de me divertir. Bom, e sabe uma coisa que me diverte bastante? Olha só quem está aqui. Cafezinho. Outra tradição de domingo. Tudo bem que eu não estou gravando no domingo, mas tradição de domingo, café preto. Aprendi a gostar de café preto, gostosinho. Então, senta num lugar confortável, pega uma coisa que te agrada bastante, coloca uma musiquinha de fundo, uma paisagem bonita e, se quiser, fecha até o olho, só não pode dormir, porque vai ser quase que um aulão para a vida aqui. Então, bora começar, que nessa vida não dá tempo de ser triste? Seguinte, coloquei duas perguntas no título desse vídeo. São duas perguntas chamativas. E sim, de novo, estou usando ela, a pranchetinha aqui, ó, que não podia abandonar, né? Porque é isso. Vocês lembram que eu comentei que eu queria parecer uma pessoa séria? E agora eu sou uma pessoa séria. Imagina quantas pessoas estão me assistindo, quantas casas aí, quantas famílias e quantos grupos sociais que eu estou conseguindo levar informação de qualidade. Então, é isso. Usei a minha pranchetinha, fiz uma roteirinha e estão aqui as duas perguntas. Ainda não aprendi a editar, tá, gente? Senão ela aparece bonitona na tela de vocês, mas não vai ser dessa vez. Então, escuta. Por que a diversão é tão importante? Como se divertir em projetos? São duas perguntas que vão nortear a nossa conversa. E eu vou tentar trazer a ideia de projetos, provavelmente ela vai ficar mais para o final desse bate-papo.
E eu quero que vocês pausem o vídeo assim que eu colocar a primeira pergunta e respondam nos comentários. E eu quero saber o que vocês entendem por diversão, porque se você não me conhece, eu acredito que vai ser muito difícil você ter essa concepção que eu vou trazer para vocês. E não, não é uma concepção minha, tá bom? Na verdade, é uma das coisas, um dos assuntos, um dos aspectos que eu estudei durante o meu mestrado, e foi praticamente uma homenagem de um grande amigo que tenho aqui ainda, mas não está mais entre nós, e eu associo muito esse termo, e eu acredito que se não fosse essa pessoa, né, um grande amigo que se foi, eu não teria olhado para esse termo, porque ele era uma pessoa que gostava muito de se divertir e fazer com que todos se divertissem à sua volta. Então, saudades do faz muita falta, está em todas as nossas lembranças. Mas é isso. Se não fosse esse meu amigo, eu jamais estaria falando sobre diversão para vocês. Então, coloque aí nos comentários agora o que você acha que é diversão ou o que te diverte. Então, dei um tempinho para vocês, vou beber o meu cafezinho e vou falar para vocês o que os dicionários dizem sobre diversão. Primeiro, na verdade, eu coloquei aqui num grande amigo nosso, né, que é o senhor Google, e tá aqui. Diversão. Algo que serve para divertir. Redundante? Não sabemos o que é divertir. Ok, então vamos para a segunda definição. Mudança de direção. Curioso, porque suponho que vocês não tinham ido por esse caminho. E agora, um outro dicionário bem famoso da língua portuguesa, que é o Michaelis. Ato ou efeito de divertir, divertimento, passatempo, recreio, recreação. E eu imagino que vocês foram por essa linha, nessa concepção. Algo voltado à brincadeira, ao lúdico, talvez. Eu posso falar um dia sobre o que é o lúdico, mas não hoje. 2. Mudança ou desvio da atenção do assunto em que está concentrado. Digressão, diversionismo. É curioso, né? Não deveriam usar sinônimos ou palavras derivadas para falar sobre uma mesma coisa. Eu não consigo entender isso, mas tudo bem. Não, sinônimos sim, né? Mas não palavras que se desdobram de uma mesma, com o mesmo prefixo. 3. Tudo aquilo que desviar o espírito das coisas que preocupam alguém. Distração. E 4. Operação ou manobra que tem por fim desviar a atenção do inimigo para confundi-lo. Nossa, ele traz aqui inimigo. E traz aqui etimologia do latim diversio. Então, não sei se é assim que pronuncia, mas se tiver alguém que entende de latim, por favor, comenta aí também que eu vou adorar saber. Bom, eu vou contar como que eu cheguei até essa concepção que eu vou trazer para vocês e depois é isso, né? Eu fiz a minha introduçãozinha e depois eu começo a falar sobre o assunto e paro só quando o vídeo acabar. Quando eu estava no mestrado, eu fiz uma disciplina com um grande professor, também foi banca da minha dissertação, que é o professor Nilson José Machado, da Faculdade de Educação, lá da Universidade de São Paulo, e esse foi o personagem da minha história, o Nilson, que mudou a minha direção de vida. E eu posso fazer, de repente, um vídeo só para falar essa minha mudança de percurso, que eu já tenho algumas ideias de próximos vídeos e eu pretendo, sim, falar sobre mudanças de percurso, mudança de rota. Mas, de todo jeito, eu estava fazendo uma disciplina que chamava Tópicos de Epistemologia e Didática. E ele era uma biblioteca ambulante,
sobre diversos assuntos. Se eu não me engano, ele tem doutorado em filosofia da educação, se eu não me engano é isso. Desculpe se eu estiver falando bobagem, até porque isso não estava no roteiro, então eu gosto também dessa ideia da naturalidade. Então é como se fosse uma conversa mesmo, né? E ele, todas as aulas, ele trazia um autor novo, um teórico novo, uma referência nova, e eu ficava encantado com a quantidade de coisas bonitas que ele falava. E teve uma vez que eu conversando com ele num outro ambiente em que ele trabalhava, que era o Seminário de Epistemologia e Didática, o CID. Também acontecia também lá na Faculdade de Educação, e eu não faltava um, porque eram grandes palestras, eram grandes aulas abertas com convidados, e era incrível. E ele falou sobre um autor que é o Julián Marías. Eu acredito que seja assim. Ele é um espanhol e ele tem esse livrinho aqui que eu li. Esse daqui, coloridinho, são post-its. Eu, nos meus livros, quando eu lia, porque faz tempo que eu não leio, mas de repente, com tudo isso que está voltando, eu posso começar a ler mais e compartilhar as minhas impressões sobre alguns livros que eu já li, enfim. Mas nesse livro aqui, ele comentou sobre um outro aspecto, e o nome do livro é A Felicidade Humana. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, A Felicidade Humana. E, num dado momento, eu falei, acredito que eu quero ser um pouquinho mais feliz na minha vida. Então, lerei A Felicidade Humana. Porque eu estava tentando encontrar um autor, né, um teórico que falasse sobre projetos e, de alguma maneira, é, esse autor, ele caiu, né, ele apareceu na minha vida e, segundo as indicações desse meu professor, ele falou que poderia ter contribuições para o que eu estava querendo. E folheando o livro, e se eu não me engano, acho que são 437 páginas, e quando terminou o livro, assim, eu costumava brincar, agora eu sou potencialmente 437 páginas mais feliz do que as outras pessoas que não lerão esse livro. E eu não aprendi como ser mais feliz nesse livro, mas eu aprendi um pouco mais sobre diversão na concepção dele. E diversão, para ele, vem sim do latim. Agora acabei de ver que é diversio, mas acredito que tivesse conjugado quando ele colocou, que é a junção do prefixo de, que trazendo para o português está relacionado à ideia de negação, outro, perdão, eu estou pensando em outra coisa. Então, de quer dizer outro, tá? Então, de outro, e vertere quer dizer voltar-se. Então, divertere quer dizer voltar-se para o outro. Então, sim, se aproxima bastante com uma das concepções que a gente viu, que é mudança de direção. E nesse livro, quando ele traz a ideia da diversão, ele abre em 3 concepções, 3 desdobramentos, 3 implicações da diversão na nossa vida. E agora eu vou começar a trazer para vocês por que é tão importante a gente se divertir, por que a diversão é importante em nossas vidas, e depois um plus meu, que aí é essa a minha contribuição para vocês, né? Como que eu articulo os diferentes conhecimentos que eu acabei me deparando ao longo da vida. Aí sim eu vou relacionar com projetos. Então, a primeira dimensão que ele traz sobre a diversão é que quando a gente se volta para uma outra realidade que não é a nossa, acontece algo muito importante, que é a suspensão da nossa própria realidade. Realidade essa que muitas vezes é bastante árdua, por causa das nossas responsabilidades, por causa dos nossos compromissos, por causa das dificuldades que a gente enfrenta, por causa das tensões, por causa dos conflitos, por causa de diversos aspectos que existem e a gente está imerso naquilo. Então, a primeira concepção, a primeira dimensão, que é um desdobramento da diversão, é essa suspensão da nossa realidade. E por que ela é tão importante?
Porque ao voltar-se para uma outra realidade que não é a nossa, a gente deixa toda aquela bagagem de lado e a gente consegue se revigorar. Então, a gente vai poder, a partir dessa suspensão da realidade, né, que muitas vezes é difícil, a gente vai conseguir, como se fosse, recuperar as nossas energias, para então voltar para essa nossa realidade que tem tantos, que exige, né, ela traz muitas demandas para nós. Então, é isso. Primeira concepção, primeira dimensão, suspensão da realidade. E a segunda é também relacionada a essa ao voltar-se para o outro, né? Todas elas são decorrentes desse voltar-se para o outro, no caso, uma outra realidade. Quer dizer, é uma dimensão pensando na questão temporal, em que a gente pode se voltar para uma realidade que é futura. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de né, de se voltar para uma realidade temporal que não é a nossa de agora. E vou deixar aqui um, uma indicação para vocês, que é esse outro livro também, ó, do José Antônio Marina, Teoria da Inteligência Criadora, e que também me deparei por causa do professor Nilson, e que tem muita relação com um pouco do que eu acredito de projetos, né? Porque eu estudei bastante sobre projetos, eu gosto muito da ideia de projetos. E nesse livro, ele fala a diferença do homem, do computador e do animal, e ele traz a ideia de que o homem ele consegue, né, ele transitar no tempo e ele junto com uma outra, nossa gente, está sendo um avalanche de teóricos aqui, né? Eu nem achei que eu ia me tornar essa pessoa, porque quando a gente se volta para uma outra realidade temporal e nesse caso uma realidade futura, acontece o que dessa vez o José, gente, é muito nome em espanhol. O Julián Marias, ele chama de antecipação da vida, né? E aí, aqui, quando a gente está antecipando isso, tem esse outro teórico aqui, que é o Jean-Pierre Boutinet, de Antropologia do Projeto. Isso daqui, gente, para quem quer aprender mais sobre projeto, ele é um almanaque, assim, é uma enciclopédia sobre projeto, tem todos os tipos de projeto, posso falar mais sobre esse, esse livro em específico, mas tem uma parte do livro que ele fala sobre a tripartição do tempo, e ele diz que o homem, e aí agora eu estou começando a criar as minhas próprias conexões, tá bom? Para relacionar a ideia da diversão com os projetos. Então agora é o Renanzinho falando para vocês. Então ele traz que existem duas maneiras de se conceber o tempo, né? Existem várias outras, mas ele fala da bipartição do tempo e da tripartição do tempo. Eu vou trazer para vocês a tripartição do tempo. E ele diz que a gente entende que a tripartição do tempo é passado, presente e futuro. Mas ele fala, mas na verdade não devemos utilizar o futuro, devemos utilizar o porvir. Então ele chama de 3Ps, que é o passado, o presente e o porvir. E aí eu relaciono com o José Antônio Marina, nesse livro da Teoria da Inteligência Criadora, em que ele diz que o ser humano tem por vir, porque ele consegue antecipar. Então é isso. Hoje, se a gente parar hoje e olhar para a nossa realidade futura, que é uma outra realidade, a gente consegue se antecipar para alguns problemas, ou problema entendendo que é aquilo que se apresenta diante de nós, e a gente consegue articular algumas maneiras de resolver aquilo que ainda não chegou. Então, olha a importância disso, porque isso está diretamente relacionado com projeto. O que é o projeto? É você se lançar à frente. Pro quer dizer frente. E jeto está relacionado a jato. Então, o que é um jato? É algo que é lançado e o pro quer dizer à frente. Então, pensando nessa dimensão, né, da antecipação da vida, eu não consigo imaginar um projeto sem a gente considerar essa dimensão temporal, essa questão do tempo, e é um tempo futuro. Então,
é isso, a gente consegue, claro que a gente poderia também pensar no passado, né, aí seria uma outra conversa, uma conversa sobre memória. Mas nesse sentido de tempo futuro, e no nosso caso, como somos seres humanos, o nosso porvir, a gente consegue se voltar para uma realidade futura, que ainda não chegou, mas está chegando, e articular algumas coisas para fazer acontecer. Olha como é importante a diversão, claro que dentro dessa concepção, para se constituir projetos. E por último, para a gente caminhar para o final dessa conversa, a última, que eu acho que é a mais bonita dessas três dimensões. Então, primeiro, a suspensão da realidade, a segunda, a antecipação da vida, e a terceira, ele chama de dilatação da vida. Eu acredito que é esse termo mesmo que ele usa, tem um tempo já que eu li esse livro, mas eu nunca me esqueci porque eu eu lembro que eu achei aquilo muito bonito, muito poético. E aí, quando a gente pensa em dilatação, a gente, pelo menos eu lembro que a primeira vez, talvez, que eu realmente me deparei com esse termo foi quando eu estava no segundo ano do ensino médio, em física, em termodinâmica, em que falava da dilatação dos materiais. Então, a ideia é que quando você esquenta um material, ele acaba mudando, né, ali a sua composição, não mudando a sua composição, mas mudando a sua forma, e ele aumenta ou diminui de tamanho, né? Mas e aí a ideia da dilatação é isso. Então, alguma coisa que está se engrandecendo, pensando nesse sentido. Porque quando ele traz a ideia de você se voltar para uma realidade, você se volta para uma realidade que não é a sua. E aí, nesse momento em que você está se voltando para uma realidade que não é a sua, é quando acontece de você se deparar com um novo. E ao se deparar com um novo, é quando você começa a conhecer outras culturas, você começa a conhecer outros dilemas, outras perspectivas, e é quando acontece a aprendizagem. É quando você nem sabia que gostava de alguma coisa e de repente aparece um mundo novo para você e pode ser até que você não goste, mas agora pelo menos você sabe que você não gosta daquilo. Mas é isso, então uma vez que você se volta para uma realidade que não é a sua, e é por isso que às vezes a gente precisa se expor a novas possibilidades, correr alguns riscos, aceitar novos convites, e eu tenho falado bastante sobre isso, do permitir-se, é porque você não sabe o que está por vir, né? Então, olha quanta coisa a gente consegue, a partir de uma palavra, que foi a diversão, a gente consegue expandir a nossa vida. Então, para mim, essa é mais bonita, a dilatação da vida, porque a gente se engrandece. É, algumas pessoas talvez não gostem do termo enriquecer, mas alguns poderiam usar que quando a gente se enriquece, né? E talvez se a gente pensar em termos de financeiro, pensando em dinheiro, mas não entendo que riqueza seja apenas isso. Bom, então é isso, essas são as três dimensões e eu acho muito poético, quis trazer para vocês esse compilado de informações, um pouquinho dos meus dedos, né, tentar articular esses três autores aqui, né, que é o William Marias, o José Antônio Marina, o Jean-Pierre Boutinet, que foi alguns que me trouxeram até aqui e estão me levando para lugares que eu estou gostando muito de estar. E a gente vai ficando por aqui. Acho que não sei quanto tempo deu, porque eu vou falando e eu me empolgo, né? Mas eu dei conta do meu roteiro. E agora eu quero saber se eu dei conta das suas expectativas. Então, se você gostou dessa conversa, deixa nos comentários. Se conseguir fazer um wow, no sentido de trazer alguma contribuição, por favor, deixa aí nos comentários. Se você teve algumas ideias, alguns insights, alguma dúvida, também vamos usar esse espaço aqui dos comentários para comunicação, porque eu espero vê-los, eu espero que esse conteúdo que eu esteja criando, ele esteja te servindo de alguma maneira.
porque isso eu já tenho, então eu não estou fazendo isso para mim. Eu estou tentando levar para vocês, de uma maneira acessível, esses conhecimentos que eu tenho certeza que, se não fosse vocês se divertirem aqui comigo, voltando-se para essa minha realidade, talvez vocês não soubessem de tudo isso que eu trouxe para vocês. Então, se esse vídeo te gerou algum valor, te gerou algum conhecimento, te deu alguma motivação, eu vou pedir para vocês curtirem, porque vários não curtiram outro vídeo, então volta lá, curte e compartilha com alguém também, para a gente expandir as nossas redes de relações. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que expandir, a gente tem que dilatar os nossos conhecimentos, as nossas redes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um bom domingo, uma boa semana. Eu vou ficando por aqui e, quem sabe, se continuar esse, essa série, né, do canal, a gente se vê no próximo vídeo. Então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.